Fala desenvolvedores, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pro canal da Dunk Code do YouTube. E hoje eu tô aqui para falar qual que é a melhor game engine para você que quer criar os seus jogos, né? Porque hoje o que não falta são opções, né, tecnologias para você desenvolver seus jogos, isso não só para jogo, mas também para web, software, enfim, mas hoje a gente vai focar em jogos, porque a Dunk Code hoje é líder em um desses nichos, né? A gente tem o maior curso de desenvolvimento de games, de jogos do país, né? A gente já está com mais de 15 mil alunos, crescendo cada vez mais. De fato, é o curso mais completo que existe. E além disso, a gente também é líder no nicho de programação web com pacote Full Stack. Se você não é aluno ou não conhece o nosso curso, o link está aqui embaixo na descrição. Recomendo fortemente você ver. Se você já é aluno, meus parabéns. Se você está recebendo, inclusive, todas as atualizações e aulas que eu estou adicionando constantemente nos cursos, tá bom? Quem está Quando você entra em qualquer um dos cursos da Dunk Code, você tem acesso aos grupos privados e quem está nesses grupos sabe todas as novidades que estão vindo, as enquetes que eu faço lá, as lives que eu aviso que tem constantemente, enfim. Vamos então ao tema do vídeo, qual que é a melhor engine para você criar os seus jogos. Bom, pessoal, hoje, assim, eu vou falar do curso aqui porque é um bom exemplo disso. Eu não gosto de me limitar em apenas uma tecnologia. Quem faz o curso do Full Stack, tanto como de games, vocês percebem que a gente utiliza diversas tecnologias. No de games, por exemplo, a gente cria a nossa própria game engine, mas a gente também domina as engines mais poderosas do mercado. Isso faz com que abram muitas portas pra gente, tá? Porque, de fato, hoje as engines líder que tem, pelo menos as mais conhecidas, para 2D se resumem pelo menos em GameMaker, Godot, né? Tem outras, como a gente pode falar do Construct, por exemplo, mas eu gosto do GameMaker de fato porque é líder, né? Basta ver os gráficos e não é à toa que a gente utiliza essa engine no curso. Porém, o GameMaker, o foco é desenvolvimento de jogos em 2D, isso que você tem que entender, tá? A Godot, por exemplo, é bem utilizada para 2D, mas tem opção em 3D, né? Mas é aquela coisa mais utilizada para o 2D. Bom, agora a gente vai falar do 3D, né? Que está no mercado, bate de frente, não vou dizer concorrentes, porque eu não acho que elas chegam a concorrer, mas concorrem na questão de qual você iria escolher para desenvolver em 3D. Unity ou Unreal, né? As duas são muito fortes hoje para desenvolvimento de jogos em 3D. Tá, mas respondendo à pergunta, qual que é a melhor engine para você criar o seu jogo? Agora, né, eu vou te fazer uma pergunta. Qual tipo de jogo que você quer desenvolver? É jogo em 3D? É jogo com gráfico avançado? Eu recomendo fortemente o Unity, que é o que a gente utiliza no curso. Gui, por que você não recomenda um Unreal? Bom, já tem outros vídeos no canal que eu já falei sobre isso, mas o nosso foco no curso é Unity, tanto que tudo que você faz na Unreal, você consegue fazer no Unity. Inclusive, o Unity está melhorando cada vez mais essa questão de gráficos, né? Que antes o diferencial do Unity para o Unreal, a única coisa é que o Unreal conseguia fazer gráficos melhores, teoricamente, mas o Unity já chegou nesse patamar com diversas das últimas atualizações, né? Eu tô por dentro, eu sei o que anda rolando. Então, beleza. Se você quer desenvolver jogos em 3D, eu recomendo fortemente você aprender Unity, tá bom? Mas, se você quer desenvolver jogos em 3D, eu recomendo que antes você aprenda o 2D, né? Lógica de programação de jogos em 2D, que é o que a gente faz no curso, a gente começa desenvolvendo jogos simplesinhos em 2D, até terminando desenvolvendo jogos incríveis em 3D, né? Sempre novos jogos que eu estou adicionando. Mas, é muito importante isso. É obrigado você aprender o 2D antes de ir para o 3D? Não, mas você vai ficar meio perdido e já vai começar com desenvolvimento de jogos em 3D, tá? Mas aqui a engine que eu recomendo para você desenvolver jogos em 3D é o Unity. Quer utilizar Unreal? Sem problemas, mas o Unreal hoje né, tem a questão de ser muito pesado, enfim, tem toda aquela coisa, então eu recomendo Unity. Mas fica ao seu critério hoje, Unreal ou Unity para você escolher. Novamente, minha recomendação é o Unity. Se você quer aprender a desenvolver, se você quer desenvolver jogos em 2D, tem muita opção hoje, tá? Tem muita opção. Então, assim, a Game Engine que a gente cria no curso, ela de fato é uma Game Engine própria que a gente desenvolve no curso. A gente desenvolve essa Game Engine utilizando Java, justamente porque Java pode rodar em todos os sistemas operacionais. É obrigado a ser em Java? Não, mas é a linguagem que eu escolhi, uma das linguagens que eu domino, dentre várias outras, e ela é perfeita para você desenvolver os seus próprios jogos em 2D. Né, a engine que a gente desenvolve no curso, você pode expandir, quer adaptar para o mobile, dá para fazer, quer para desktop, por ser Java é muito fácil, colocar para Mac, enfim, para qualquer outro sistema operacional. Mas a gente não pode esquecer que 2D está cheio de opção.
tá? Então, se você quer alguma game engine já para começar mesmo a desenvolver e não quer usar a game engine própria, se você não faz o nosso curso, enfim, ou se faz o nosso curso e quer saber qual que é a minha recomendação de engine para você utilizar, que já está no mercado, eu recomendo 100% o Game Maker. Por que o Game Maker? O Game Maker hoje é líder no mercado como engine de desenvolvimento de jogos em 2D, muito poderoso, muito fácil de aprender se for comparar com Godot e tão poderoso quanto a Godot, que hoje muita gente pede, né? Inclusive no nosso grupo privado Telegram, muita gente estava perguntando o que vem mais para o curso de desenvolvimento de games, porque a gente já tem basicamente tudo. Criamos nossa Game Engine, já tem Unity, Game Maker, módulo multiplayer, exportar para todas as plataformas, agora com os módulos de marketing. Qual que é o futuro? Eu adoro estar sempre aprendendo tecnologia nova. Então, beleza, eu estou recomendando para você o Game Maker para 2D, Unity para 3D, mas né, nada impede, se você já é um bom programador e quer expandir os seus conhecimentos, aprenda as outras Game Engines, né? Mas é importante ressaltar que se você quer colocar a mão na massa para criar os jogos, você tem que adotar a sua própria, o que você vai utilizar para cada situação, tá? Por exemplo, o Unity, muita gente que desenvolve com o Unity não utiliza o Unity apenas para o 3D, porque o Unity dá para desenvolver em 2D. E é uma das grandes vantagens sobre a Unreal, tá? Outra grande vantagem. Eu não estou aqui para falar mal da Unreal, eu acho uma engine incrível. Eu, inclusive, estou mexendo com ela agora, né? Eu estou sempre aprendendo coisa nova, enfim. E realmente é incrível, mas o Unity dá para você desenvolver jogos em 2D. Então você não precisa ter uma engine específica para desenvolver em 2D, outra para 3D e toda essa coisa. O Unity dá para desenvolver tanto em 2D quanto para 3D, tá? No meu caso, para desenvolvimento de jogos em 2D, ou eu utilizo uma engine própria, ou eu desenvolvo começando do zero mesmo o jogo, né? Ou se eu quero fazer de uma forma mais rápida, quero ter mais funcionalidades, né? Por causa que hoje, se eu for utilizar o Game Maker, tá cheio de assets prontos já, shaders, sistema de iluminação, enfim, né? Eu utilizaria o Game Maker, tá? Então, para 2D, o que eu utilizo? Game Maker ou minha própria Game Engine começando do zero. Se é para 3D, eu utilizo o Unity, sem dúvida. Eu posso desenvolver também em 3D utilizando Java? Tem como utilizar Java utilizando a libgdx, que é uma biblioteca incrível. Dá para desenvolver com 3D ou 2D também com C++. Enfim, hoje você consegue desenvolver basicamente com qualquer linguagem os seus jogos. Mas tenha uma coisa em mente, tá? É aquela coisa, você pode de fato aprender várias engines, você pode aprender várias linguagens, mas se você quer ser um desenvolvedor de jogos assim, rápido, eficiente, conseguir tirar as suas ideias do papel de fato e conseguir atingir o resultado que você quer, você já tem que ter na sua mente qual engine, qual tecnologia você adota para cada tipo de situação. E novamente vai aí o exemplo, pode ser só Unity, não tem problema, porque o Unity desenvolve 2D e 3D. Agora o Game Maker, o foco é 2D. Tem como fazer 3D no Game Maker? Tem, mas é gambiarra e não vale a pena, tá? Daí vai pro 3D utilizando Unity ou Unreal, tá? Então, se você for perceber bem esse vídeo aqui, nunca vai ter uma resposta exata qual que é a melhor engine para criar jogos, né? Como todos os vídeos no canal, quando é alguma pergunta que eu faço, qual que é a melhor tecnologia, qual que é a melhor linguagem? Tudo depende do seu propósito, tá? Então, eu, Guilherme, para 2D, eu desenvolvo utilizando Game Maker ou Java, né, que é a linguagem que eu programo, é multiplataforma, enfim, a própria Game Engine, mas recentemente eu me desafiei, coloquei no curso, inclusive um dos jogos novos que a gente está criando, que é outro dentre os jogos em 3D e 2D que a gente tem no curso. O 2D que eu ia fazer, eu ia utilizar o Game Maker ou a nossa própria Game Engine, né, utilizando Java, enfim, mas eu decidi fazer algo diferente, eu decidi desenvolver o 2D com Unity, algo que eu nunca tinha feito antes. E o resultado saiu exatamente como eu esperava, eu tirei de letra. Mas por que eu tirei de letra o 2D com Unity? Simplesmente pelo meu estudo avançado que eu tenho, que quando eu comecei a criar meus jogos, eu desenvolvi eles do zero, não utilizava nenhuma engine pronta. E é isso que eu sempre falo para os meus alunos, aprenda a lógica, comece programando do zero, escolha uma linguagem que você quer para manipular os gráficos, e quando você for pegar uma Game Engine, você vai tirar de letra, independente da Game Engine que for. Isso acontece por causa que a lógica de programação de jogos é igual para tudo, e quando você aprende do zero, como eu ensino no curso, né, sem fazer propaganda, não estou fazendo propaganda, só estou falando dos fatos para você entender. Você vai conseguir tirar de letra qualquer Game Engine. Não é à toa que quando eu comecei programando do zero meus jogos, assim como eu ensino meus alunos, e quando eu decidi aprender
outras game engines, foi muito fácil aprender Game Maker, depois eu aprendi Unity, né? Daí depois, enfim, comecei a estudar outras linguagens para trabalhar com gráficos, porque a lógica é a mesma, né? Quem trabalha com desenvolvimento de jogos sabe que a lógica é a mesma e não vai mudar. Então, a melhor engine para criar os seus jogos é aquela que você se sentir mais confortável e que você tiver mais agilidade e que de fato você nunca vai ficar limitado. Então, eu sei que o Game Maker, quando eu quiser desenvolver jogos em 2D, vai ter tudo ali que eu preciso. Quero fazer multiplayer? O Game Maker tem bibliotecas e tem recursos próprios que me permitem isso. Eu quero desenvolver com Game Maker rapidamente um jogo, exportar para qualquer plataforma rapidamente? Eu posso, simples. É uma única linguagem que eu utilizo no Game Maker para fazer isso. Fácil, simples e rápido, como eu ensino no curso. Quero desenvolver em 3D para qualquer plataforma, com gráficos bacanas ou com gráficos simples, né? Utilizo o Unity, sem problema, né? Então, é basicamente isso. Você tem que escolher uma tecnologia e ver até se os limites dessa tecnologia é o limite que você quer. Eu, por exemplo, eu não gosto de ficar limitado tanto na programação web, que hoje eu sou full stack para desenvolver sistemas, aplicativos, sites, como também para jogos, né? Isso é o meu perfil e é o que eu passo para os meus alunos. Então, quando você for escolher a sua game engine, veja se essa game engine, dentre essas que eu falei que são as mais famosas do mercado, atendem o que você quer e se você se sente confortável utilizando ela. E assim você vai saber se é a game engine certa para você, tá bom? O vídeo ficou um pouco mais longo, mas eu tenho certeza que você gostou do conteúdo, pelo menos eu espero. Tô tentando postar vídeo aqui constantemente no canal. Às vezes é um pouco difícil, porque além de estar sempre lançando cursos novos, eu estou sempre atualizando nossos cursos existentes, como de games, full stack, a gente tem de marketing digital, enfim. Espero que você tenha gostado, te desejo um forte abraço, jogue nos comentários a sua opinião, compartilhe com seus amigos, é isso, e até a próxima. Valeu!